Olá, meus amigos do canal da Liga Brasileira de Mercado Financeiro. Meu nome é Marcelo e eu estou aqui nesse vídeo para fazer uma pergunta para você. Qual é o valor que é importante e suficiente para você conseguir fechar o seu mês no azul? Qual é o valor suficiente para você hoje conseguir quitar as suas dívidas? Você tem em mente esse valor? Se você ainda não tem, dá uma pesquisadinha, faz aí as suas contas rapidinho e veja mais ou menos aí qual é o valor que você tem para poder resolver a sua vida financeira, para poder começar a fazer os seus investimentos, a sua reserva de emergência, a sua reserva de oportunidade. E, em segundo lugar, eu estou aqui para mostrar para vocês uma solução que eu acabei desenvolvendo através das operações e da minha experiência no mercado financeiro desde o ano de 2019. E depois de testar essa solução para mim, eu comecei a testar essa solução para outras pessoas quando eu abri a minha primeira turma de mentoria e hoje eu estou no meio da minha segunda turma de mentoria e a terceira turma eu vou abrir agora em 2026. E o que tem acontecido é que os resultados da primeira e da segunda turma têm sido melhores do que os meus próprios resultados. E aí eu quero mostrar para vocês como que eu estou fazendo e se isso fizer sentido para você, que você também venha fazer parte dessa turma. Ainda dá tempo da segunda turma de mentoria porque lá em 2026 o valor da mentoria não será mais o mesmo, tá certo? Então eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e vou mostrar aqui para vocês uma planilha que eu utilizo aqui para fazer aqui o meu gerenciamento de risco e as minhas projeções de evolução nas operações do setup trader consistente. Bom, o setup trader consistente é um setup que vocês precisam saber que quando aplicado da maneira correta, seguindo as regras dele, você consegue ter um nível de assertividade em torno de 65%, tá certo? Ele é um setup de scalp que conta com três alvos, sendo que o terceiro alvo ele é flexível para mais ou para menos, além daquilo que ele está já configurado na estratégia OCO que nós utilizamos, tá certo? O primeiro alvo ele faz 75 pontos e tem uma função de diminuir o valor do stop. O segundo alvo, ele é o alvo da operação, o alvo principal, tá certo? E faz com que o stop seja diminuído ou vá para o break-even. E o terceiro alvo, ele pode ser diminuído ou aumentado a depender daquilo que o mercado estiver apresentando como possibilidade, tá bom? Então, a gente vai fazer a soma dessas três pontuações e dividir por três, dando aí 116,67 pontos por operação, tá? E um stop de 140 pontos, ou seja, a diferença levemente invertida é de 23,33 pontos por operação, tá certo? E aí a gente vai ter, obviamente, uma maior rentabilidade em cada operação, de acordo com o número de contratos que nós formos utilizar. Para os iniciantes, recomenda-se que até que você se familiarize com o setup, que seja trabalhado apenas três contratos, porque no final você vai ter R$ 70, tá, como lucro por operação, e R$ 84 de stop, ou seja, uma proporção aqui de R$ 14 apenas a menos aliás, a mais de stop, né, em relação ao alvo. E conforme você vai aumentando a mão, tá? Vamos supor aqui, se a gente for pegar o lado oposto, quem for trabalhar com 30 contratos em uma mesa proprietária, por exemplo, vai ter por operação R$ 700 para R$ 840 de stop. E em termos de fazer essa quantidade de operações por semana, eu fiz aqui um cálculo para que você fazendo essas operações aqui, tendo esse resultado aqui dessa coluna,
multiplicado por 5 com nível de assertividade de 65%, de acordo com o número de contratos, você tenha aqui, com 3 contratos, R$ 227,50 brutos, porque em cima disso tem as taxas e os emolumentos, né? A DARF, que depois você vai ter que pagar e tal, né? Então aqui vai dar R$ 910. R$ 910 para você é interessante? Ajuda a resolver o seu problema? Dá para fazer uma boa contribuição para que você consiga fechar o seu mês no azul? Ou para que você consiga pagar algumas parcelas que hoje estão sufocando ou estrangulando o seu orçamento? Se a sua resposta for sim, então esse setup com um número mínimo de contratos que a gente opera já é suficiente. E para isso você precisa ter uma margem de R$ 2.000 para poder trabalhar com uma folga no gerenciamento de risco e também uma tranquilidade emocional para não interferir na sua operação, tá certo? Dá para fazer com menos do que isso? Dá, mas para o iniciante eu não recomendo, tá certo? Eu vou mostrar depois para vocês um relatório de performance em que eu fechei uma conta safe em apenas 4 dias úteis, tá? Com uma margem de apenas R$ 1.000, tá bom? Mas você já precisa ter um pouco de familiaridade nessa estrada para conseguir diminuir o tamanho da margem, tá certo? A margem que está sendo apresentada aqui para cada número de contratos é uma margem que é boa o suficiente para que você consiga trabalhar gerenciamento de risco e permitir que o psicológico não atrapalhe as suas operações. E aqui eu tenho os valores de resultado mensal de acordo com o número de contratos, com uma assertividade média de 65%. E lembrando que o terceiro alvo ele pode ser para mais ou para menos, então a gente tem um valor mediano aí. Então, dentro desses valores aqui, R$ 910 até R$ 9.100 por mês, tá? Qual desses valores melhor atendem à sua expectativa? E aqui ao lado direito eu tenho o valor da margem que você precisa ter para alavancar os seus resultados para conseguir chegar nesse resultado final. Ah, Marcelo, mas eu não tenho R$ 20.000 para poder fazer R$ 9.100 por mês. Ok, por isso existem as mesas proprietárias. Eu sou parceiro da mesa proprietária 5PI e existem planos lá que você consegue ter esse valor de margem sem ter que colocar tudo isso lá, tá certo? Essa é a proposta da mesa proprietária, tá? Marcelo, eu acho que se eu conseguir ganhar R$ 5.000 a mais por mês, eu consigo chegar, num ponto de equilíbrio financeiro interessante para mim, certo? Então, a nossa projeção é que você precisaria ter pelo menos R$ 12.000 na sua conta real para que você fizesse isso. Se não há essa disponibilidade, existem planos em mesa proprietária em que você consegue chegar nesse valor de margem pagando valores muito inferiores a esse aqui, tá certo? Se você tiver interesse nisso, você pode entrar em contato comigo. Quero mostrar aqui para você como que é o padrão do relatório de performance em que a gente faz aqui no nosso setup trader consistente e mostrar aqui ó, o percentual de operações vencedoras, 69,77%. Como eu falei para vocês, eu abri uma conta safe com margem de R$ 1.000 com apenas R$ 25. Na Trade Arena, quando você faz isso e alcança o valor da margem, você ganha 100% do valor do seu investimento e quando dobra o valor da margem, 200% do valor do seu investimento. Mas eu não estou aqui para falar de valores pequenos para você, tá? Porque lá na Trade Arena, depois eu vou mostrar o site para vocês, vocês vão ver que você está trabalhando com R$ 25 para ganhar 50 ou R$ 75. Então isso não refresca a vida de ninguém. A Trade Arena é um ambiente, é uma plataforma de baixo custo para você aprender e se familiarizar com o setup sem você ter que expor o seu capital dentro daquelas margens que nós estávamos falando em conta real. Ou dá para comparar R$ 25 com R$ 2.000? Não dá, né?
Então, é por isso que a gente utiliza a conta Safe, que é o ambiente mais econômico para que você consiga sair do seu período de aprendizagem até a sua consistência, arriscando dinheiro de padaria. Beleza? Olha lá o resumo, como é que ficou. Foram feitas 43 operações, 69,77% assertivas, sendo 30 assertivas e 13 perdedoras, tá? A média de lucro por prejuízo é de 27,32, ou seja, 0,85, é muito bom, acima de 0,60 é legal, tá? Média de operações vencedoras, R$ 79,70 contra 93,46 negativo. Por quê? Porque a margem custo-benefício é levemente invertida. Maior operação vencedora, R$ 242 e a maior perdedora, 186. Maior sequência vencedora, 8 e maior sequência perdedora, 2. Então, quando a gente vê aqui as operações, prestem atenção aqui, olha, nessa coluna de quantidade de contratos comprados e vendidos, e vocês vão ver que são 6, 3, 9. A maior parte deles são 3 contratos, 4 contratos. A maior foi aqui com 12 contratos, tá certo? Então, quando a gente vai ver assim, o quanto negativo você ficou, qual foi o maior valor negativo que você ficou nessas operações? Veja aqui de baixo para cima. Primeira operação, R$ 84 negativo. Segunda, 42 positivo. Terceira, 144 negativo. Terceira, 207 negativo, depois 172 negativo e foi diminuindo, diminuindo, oscilou um pouquinho, chegou a ficar 86 negativo e daqui para cima só positivo, fazendo com que eu alcançasse os R$ 1.176 líquidos, tá certo? E com isso ter concluído o 100% da meta. Tá bom? Então, é esse tipo de relatório de performance que eu ensino os meus alunos a fazerem também, ficarem afiados nisso para irem para uma mesa proprietária e depois para a conta real para poder fazer com que esses resultados sejam reais na conta deles. Aqui a gente tem aqui a conta iniciada no dia 12, finalizada hoje, dia 17, e o gráfico feito aqui dessa forma. Então, meu querido, e fica aqui o convite para você que ficou interessado em aprender o setup trader consistente a se inscrever no canal, deixar o seu like e entrar em contato comigo através dos comentários. E se você preferir, se você quiser ir para o Instagram, você vai lá no perfil Marcelo com dois L's, underline, psicólogo, underline, trader. Lá na bio você vai ter o meu contato e você também pode me mandar um direct. Então, se você chegou até aqui o final, é porque você demonstrou interesse e eu recomendo fortemente que você entre em contato comigo para que eu possa te apresentar um pouco mais desse setup, tá? Que ele é baseado em uma releitura do IFR que vocês estão vendo aqui e o comportamento padrão do preço em relação às algumas médias móveis que eu utilizo, tá certo? Então, dessa forma, vocês vão conseguir. Eu acho que eu acabei não mostrando para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, agora foi. Dessa forma, vocês vão conseguir aqui entender a releitura do IFR que eu faço, junto com o comportamento do preço em relação às médias móveis que eu utilizo. Tá bom? Olha, hoje aqui eu finalizei o dia com R$ 286 na conta Safe da Trade Arena. Tá certo? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Não deixe para depois, tá? Senão o trem passa, as coisas vão acontecendo e eu tenho certeza que você vai se surpreender com o valor que vai ser ofertado para você. Se deixar para o ano 2026, vai ficar bem salgado. Então aproveita essa oportunidade ainda em 2025
tá? Até o Natal, o preço vai continuar sendo o mesmo preço, o mesmo investimento que a primeira e a segunda turma já validaram os resultados comigo. Depois disso, em 2026, esse preço vai aumentar porque eu vou selecionar cada vez mais os meus alunos, tá? Eu, inclusive, falei com uma pessoa esses dias que estava me incentivando a escalar o, o, o setup, a mentoria para centenas, milhares de pessoas, mas não é o meu objetivo, não é a minha intenção. A minha intenção é selecionar a dedo aquelas pessoas que vão se comprometer a fazer o que tem que ser feito, conseguir alcançar a tão sonhada consistência e conseguir ter o resultado esperado, e a diferença no bolso para você e para sua família. Então, entre em contato comigo, tá? Veja a descrição do vídeo aqui que vão ter informações importantes para vocês. Grande abraço. Tchau, tchau.